Depois chegou uma moto. Não era um mototáxi, era uma outra moto. O cara estava de preto e subiu na moto e vazou. Gisele transferiu recentemente valores da conta do marido para a conta dela, mas o companheiro diz que a movimentação é costumeira. Ela faz isso mesmo, mas por enquanto nada de assustar sobre isso ainda não. O homem diz que espera que o caso seja resolvido o mais rápido possível, porque a angústia de toda a família é muito grande. Eu espero que ela apareça, porque ela tem uma filha, né? Então ela sabe o que é melhor para a vida dela. Peraí, gente. Essa reportagem trouxe informações novas e importantes. Eu já tenho a Larissa Dourado, tá na frente da casa da Gisele, o marido tá lá. A gente tá pedindo pro marido atender a gente, dar uma entrevista, falar com a gente. Já tá aparecendo aqui a Larissa? Opa, tá aqui. Larissa, vamos lá. Agora é com você, mas eu quero trazer algo que me chamou a atenção na reportagem. O Guastella já quer comentar aqui, porque esse caso está ganhando repercussão já em todo o Brasil. A Gisele fala, olha, acabou a gasolina do carro. Acabou a gasolina do carro. Eu não tenho como botar gasolina, eu tenho que trabalhar. Vou deixar a chave aqui escondidinha. A ideia dela foi boa. A ideia dela foi legal. Escondeu, é um lugar tranquilo. A Larissa vai poder falar, me parece ser um lugar ali bem tranquilo. E o marido, depois de um tempo, meia hora, 1 hora, 2 horas, passa lá e pega. Ninguém vai saber que a chave está escondida. E outra, né? Quem é que vai roubar o carro sem gasolina? Não vai conseguir andar com o carro, correto? Beleza. Só que agora, um vizinho falou ali que apareceu um cara com roupa preta e ela subiu na moto. E não seria um mototáxi. O mototáxi lá em Goiás, ele tem alguma informação visível, seja na roupa, seja na moto? Eu não sei. Vou perguntar para ela. Que a gente não tem esse serviço aqui. Até tem, agora está tendo uma discussão aqui em São Paulo se tem que ter, se não tem que ter. Não é essa a ideia agora, essa discussão. Ó, chegou alguém na casa lá, hein? Chegou alguém na casa lá. É agora. Ô Larissa, tá chegando gente aí na casa da Gisele. Eu quero saber o seguinte, ela subiu numa moto e não era um mototaxista. É isso, Larissa? Boa noite para você, Gotino. Boa noite a todos. Exatamente, a gente acompanha aqui todo momento essa movimentação. São amigos, parentes que estão chegando aqui dando apoio. O marido chegou tem menos de 15 minutos, né, no mesmo carro, inclusive, que Gisele deixou estacionado, a mais ou menos a 2 minutos aqui da rua onde ela vive, com o marido e a filha de 6 anos. O mototáxi aqui, o Gotino, ele é identificado com faixas amarelas e pretas, né, sempre nessa cor. Mas, de acordo com a investigação da Polícia Civil aqui de Goianira, esse motociclista, que já foi identificado pelas primeiras informações, ele é um motociclista por aplicativo. Então, por ser de uma companhia, né, dessas que são conhecidas em todo o país, ele não tem uma identificação específica. Se fosse um mototaxista, como você bem disse, ele teria uma identificação amarela com preto, inclusive na moto e também no capacete. Por isso que até mesmo esse vizinho que teria visto, então, a Gisele subir nessa moto e sair dali do endereço onde ela estava a última vez, ele teria, então, tentado até mesmo verificar se ele era ou não um prestador de serviço desse transporte. Ô Larissa, mas então identificaram o rapaz da moto. Então, ele já apareceu. É um motorista, é um motociclista, mas ele não é mototaxista, ele é de aplicativo. Não é táxi, é aplicativo. Então ele faz esse serviço de levar as pessoas. Mas ele contou para onde ele levou ela? Você já tem essa informação? Então, Gotino, a polícia ainda não liberou essa informação. A Polícia Civil está sendo muito cautelosa em divulgar informações para a imprensa, tanto a Polícia Civil quanto a assessoria da própria Polícia Civil aqui do estado de Goiás. Eles estão trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para fazer buscas por Gisele. Inclusive, o marido que conversou mais cedo com a nossa equipe está tentando ali também ficar mais na dele, para privar ali ele, a família, né? Inclusive a filha de 6 anos que pergunta a todo momento pela mãe. E ali a polícia está trabalhando nessas buscas para saber aonde ela foi deixada, então, por esse motorista. A polícia não confirmou ainda se ele já prestou o depoimento, esse motociclista, por aplicativo, mas eles estão buscando essas informações. Em breve, a gente acredita que a polícia deve divulgar, sim, qual foi o último local, então, que ela foi deixada por esse motociclista. E outro detalhe que chama muita atenção, Gotino, o valor que ela
que ela pagou pela passagem. Porque saindo aqui de Goianira, onde nós estamos, que é a região metropolitana, mas indo para a capital, Goiânia, uma quilometragem aí de mais de 6 quilômetros, então ela não pagaria menos que R$10. E ela disse para o marido que pagaria o valor de R$8,70. Então é um valor muito baixo para o que é previsto do trajeto que ela levaria daqui de Goianira para a casa, então, da família que ela presta o serviço como doméstica. Né? Então são detalhes, são informações, são pistas que a polícia está colocando para montar esse quebra-cabeça, porque aparentemente até o momento não teria um motivo para que Gisele desaparecesse, Gotino. Ô Larissa, você me permite a gente continuar conversando, porque você está por dentro do caso, aí está a foto da Gisele, eu estou recebendo muitas mensagens. O que a imprensa, o que os jornalistas, você, o pessoal da redação da Record em Goiás, o que vocês acreditam que tenha acontecido? Vocês acham que ela pode ter sido interceptada por alguém, levada por alguém? Ela pode ter sido vítima de uma emboscada, de um latrocínio? Ou ela pode ter fugido por livre e espontânea vontade? Mas se ela tivesse fugido, ela já não teria passado alguma informação? Porque ela sabe agora que se ela fugiu, ela sabe que estão procurando por ela. Eu queria também saber da vida pessoal dela. Ela trabalha, o marido trabalha. Quando ela grava o vídeo, parece que está tudo bem entre ela e o marido, porque ela deixa a chave para ele passar lá para ajudar. Né? Eles têm filhos, tem um histórico de desavença, não tem? Você disse agora que ela não tinha motivos, quer dizer, me parece que na casa dela estava tudo bem, né, Larissa? Sim, nós conversamos com muitos vizinhos aqui da rua, conversamos com pessoas que conhecem, inclusive, a família do marido da Gisele, né? Esse homem que não quer ser identificado, até por medo assim, de levantar qualquer tipo de suspeita, que de acordo com ele não tem nada. Eles têm um relacionamento de 10 anos, Gotino. A Gisele é mineira, ele é goiano aqui, então de Goiás. Eles têm essa filha de 6 anos, que inclusive no próximo 20 ou 21 agora de maio vai completar 7 anos, né? A Gisele estaria inclusive organizando ali uma festinha de aniversário para a filha e de acordo com o que ele disse, com os testemunhas aqui também da região, os vizinhos, ela era uma mulher muito tranquila, então não teria um motivo aparente para que ela pudesse chegar ali e desaparecer, né? Então tudo isso tem sido um motivo que tem causado muita preocupação, porque não se sabe se talvez ela estava sofrendo algum tipo de ameaça, por exemplo, porque tem até a mesma questão de que ela fazia algumas transações, né? Tirava alguns valores da conta do marido para a conta dele, para a conta dela, perdão, mas de acordo com o marido, isso era normal, porque ela tinha também uma venda, também parece, de roupas, né, de confecção, e ali ela tentava deixar os valores mais altos na sua conta para poder manter a conta no nível ouro, de acordo com a informação desse marido. Então, tudo isso ainda é muito recente, é muito complicado dar um começo, né, de uma tentativa de latrocínio, um latrocínio, não se sabe, uma emboscada, ou até mesmo qualquer outro tipo de razão qual ela pudesse largar a família, por exemplo, e ir embora. Mas tudo isso ainda está sendo investigado, a gente está tentando, né, entender também essa história, tentando entender se teria algum tipo de motivo, porque aparentemente ela não teria, seria uma pessoa tranquila, que inclusive aqui no bairro, até pessoas de uma igreja que ela frequentava aqui, como conversaram com a gente, e disseram, ela ia esporadicamente a essa igreja aos sábados, sentava ali sozinha, sempre ia sozinha a essa igreja, e ali ficava, né, nas reuniões, né, congregava ali com as pessoas, né, conversava pouco, mas sempre estava saindo, né? Quando não saía sozinha, saía com a filha, saía com o marido, e a gente acompanha então e tenta entender também isso, porque é uma pessoa que parece ser muito tranquila, né? Porque todos dizem, não tinha nenhum tipo de repertório de brigas ou agressões, esse relacionamento, um relacionamento vizinhos, inclusive de pessoas que moram de parede com parede, que vivem em parede, que conversaram conosco, disseram, a gente nunca escutou nada, sempre eles eram sempre muito na deles, mas cumprimentavam, e sempre estavam ali, então, sendo muito tranquilos. Então, tudo isso ainda é um mistério para todo mundo aqui em Goiás. Volto com você, Gotinha. Olha, ô Larissa, você fez um ótimo trabalho, eu vou pedir para você ficar ligada aí. Eu estou fazendo um convite agora para o marido falar ao vivo, eu sei que ele está em casa, deve estar assistindo a gente agora, que ele venha falar, porque eu acho que é importante, nessa hora, a gente tem que ir atrás até descobrir onde ela está. E a televisão é uma ferramenta
importantíssimo. Então, qualquer novidade, você está na porta da casa da Gisele, qualquer novidade, você me chama. Eu estou vendo no monitor aqui, o Zamataro me informa, a gente já chama. O Guastelli quer falar, mas eu queria te fazer uma pergunta antes do seu comentário. Já não existe a possibilidade de uma quebra de sigilo telefônico para saber por onde ela foi? É isso que eu ia perguntar para a repórter, né? Se o celular dela, se foi encontrado ou não foi, se a polícia pediu essa quebra. E se tem câmeras também próximo à região aí do carro, né? Onde muito provavelmente ela deixou o carro. Já tem essa informação, Larissa? Bom, a respeito do telefone, a polícia não disse ainda, mas a questão do circuito de segurança, já posso dizer para vocês que a gente teve informação, sim, que os agentes da polícia estiveram aqui, tanto na rua onde ela mora, quanto na rua que é bem próximo daqui, onde ela teria deixado esse carro, para fazer, então, essa busca por circuito de segurança, por câmeras de imagem, então, de segurança, para que pudesse identificar primeiro a placa da moto, né, e até mesmo qual teria sido o caminho que ela teria saído com esse motociclista. Então, agora, eu acho, quer dizer, eu acho não, eu acredito, mas quase com 100% de certeza. Nessa altura do campeonato, a polícia já tem uma informação, porque já localizou o rapaz da moto, que é o moto por aplicativo. Então a polícia já sabe onde ele deixou ela. Então eu acredito que isso vai vazar dentro de instantes. Que tudo isso está acontecendo agora. A repórter, a Larissa, bem informada, saindo daqui ela já vai apurar nova informação. Então se tiver, a gente ainda tem bastante tempo aqui no Cidade Alerta, se tiver uma informação nova, você grita aqui que a gente já vai pro ar, né, com essa informação. É muito importante. A pergunta do Guastelli, ela é fundamental. Porque você quebra o telefone, o sigilo telefônico ali, ou faz a apuração das antenas, você sabe por onde ela passou. Exatamente, esse é o trabalho agora da polícia, né? Muito provavelmente já com as câmeras já conseguiu localizar esse motorista de aplicativo da moto, né? Conseguiu chamá-lo e vai ver se realmente a informação que ele deu, de onde ele deixou ela, né? Bate se ela desceu lá realmente nesse ponto. E aí é importante também a quebra do sigilo telefônico dela para poder saber a geolocalização, verificar também as torres, né? As herbes que a gente chama, para ver se passou por lá. Perfeito. Novidade pode chamar, porque o caso Gisele promete. Vamos lá. Amigos foram beber em um bar depois de uma discussão. Foram fazer as pazes. Depois de tomar umas e outras, o David Antônio, depois de um tempo, disse ao amigo Glaucio: ô Glaucião, nós precisamos comer alguma coisa. O David é esse aqui com a camisa de time de futebol. Parece a camisa de São Paulo, mas não é. Acho que não é a camisa de São Paulo. Não sei. Ou é? Não sei. E tem alguns times que usam camisa parecida. O David falou: negão, a gente tá bebendo aqui, não tá comendo, precisamos comer alguma coisa. O cara falou: vamos comer então. O cara falou: vou providenciar um pãozinho legal pra gente, colocar alguma coisinha, a gente come, e aí a gente continua aqui. Tá bom. Aí o cara traz aquele famoso pão francês, o Glaucio come e percebe um gosto estranho. Quando ele abre, ele vê o chumbinho no pão. Na hora o cara falou: meu, você vai me envenenar, cara. Se desespera, corre pro hospital, é atendido e sobrevive. A polícia vai à casa do suspeito e a mãe relata que havia comprado veneno para rato, sim, mas para matar rato, não para matar ninguém. Apesar de negar o crime, o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. A polícia investiga se ele premeditou a ação. Tá na cara que sim. Agora, o David, de 39 anos, ele foi detido em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio, depois de oferecer o pão francês com veneno para o amigo. Só que o caso sofre uma reviravolta que você não vai acreditar. Por quê? A vítima está no hospital. Aí ele acordou. Quando ele acorda, ele fala: puxa, sobrevivi, que bacana, que bênção, sobrevivi. Quando ele faz assim com a mão, ele está algemado. Ele falou: o que é isso? Cena de filme. Ele também está preso. Mas por quê? A reportagem conta pra gente. David e Glaucio eram amigos. Como em toda a relação, já tiveram algumas desavenças. Mas segundo Glaucio, tudo estava bem. Os dois saíram para conversar. Depois de beberem um pouco a mais, David Antônio, de 39 anos, oferece um pão para Glaucio. Ele aceita e na primeira mordida, o rapaz percebe um gosto estranho. Ao abrir o pão, ele observa um granulado, rosa, se desespera e corre até o hospital. O suposto veneno de rato
ele foi, os resquícios dele, então ele foi encontrado dentro do pão. A polícia segue até a casa de David. Na residência, a mãe do rapaz afirma que há alguns dias pediu para o filho comprar veneno de rato. No quarto, os policiais encontraram pedaços do veneno. A outra parte dessa substância que sobrou, que não foi utilizada, foi apreendido dentro do quarto do investigado. David foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Na delegacia, ele negou ter planejado a morte do amigo. Ele negou, ele falou que não foi ele, que ele não fez isso, que ele não tinha nenhum motivo para fazer isso, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa que estava sempre ajudando a vítima, enfim, sempre que a vítima pedia alimentos, bebidas, alguma ajuda financeira, ele dispunha e era uma das pessoas que ajudavam essa vítima. Em um áudio, a irmã de Glaucio conta um pouco do que aconteceu no dia da tentativa de envenenamento. De manhã, por volta das 6h30, 7 horas da manhã, os dois estavam juntos na esquina. E depois, por volta das 9 horas, 9 e pouco, ele chegou aqui em casa com o pão, falando que o Davi tinha dado para ele, mas eu não sei o porquê nem o motivo, porque os dois aparentemente estavam de boa conversando. Segundo as investigações, a relação entre os homens era controversa. Eles eventualmente se desentendiam e esse desentendimento culminava em discussões mais ríspidas, mais severas, o que pode ser um indicativo, uma causa desse envenenamento. Mas a história teve uma reviravolta. Logo após sair do hospital, Glaucio, a vítima, também foi preso. A polícia descobriu que ele tinha uma extensa lista de problemas na justiça. Ela é uma pessoa com diversas passagens no meio policial. É uma pessoa que nos últimos tempos estava dando muito trabalho à população de Três Pontas, praticando diversos crimes patrimoniais, entre eles diversos furtos, diversos roubos. Glaucio foi conduzido para o presídio Três Pontas, em Minas Gerais. David está preso no mesmo local. Em celas separadas, os amigos aguardam as próximas decisões da justiça. Tem que deixar em cela separada, né? Porque senão... O bicho vai pegar aí na cadeia, né? Agora, o cara acordar... sobrevivi, quando vai ver o cara tá preso também porque já tinha um BO anterior. É cada história que chega aqui. Gente, o Brasil não é para amadores, tá? Olha essa história que chega agora, ao vivo. Uma criança de 4 anos foi deixada em casa. Quando a mãe chega, a menina está morta. Só que ela está morta porque foi asfixiada. Agora a polícia manda prender. Quem? A mãe. Olha essa história, ao vivo. A Maitê é essa garotinha. Olha, gente, que gracinha. Ela foi deixada em casa, sozinha, pela mãe, a Lívia. Horas depois, essa garotinha foi encontrada, sem vida. Morreu asfixiada. A mãe dela foi presa agora num posto de saúde no Rio de Janeiro. Me dá as imagens que chegam agora. Olha só, o momento da prisão é a mãe presa. A Lívia tem outras 2 filhas, uma de 8 e outra de 6 anos. O Denis Queiroz está ao vivo com a delegada do caso e pode atualizar o noticiário pra gente. Alô, Denis, boa noite. Boa noite, Gotino. Boa noite a todos. Gotino, uma morte suspeita. Essa criança, a Maitê, de apenas 4 anos, foi encontrada com marcas no pescoço. E aí, foi levada para o hospital, para um posto de saúde. Os médicos chamaram a equipe da doutora Isabel Diniz, que está aqui com a gente, porque acharam muito estranho tudo o que havia acontecido. Aí começou a investigação. A mãe foi chamada e ela alegou, aqui na delegacia, Lívia Souza da Silva, de 26 anos, que é dona de casa, que deixou a Maitê sozinha para levar as outras 2 filhas à escola. As crianças têm 6 e 8 anos. E a Maitezinha ficou sozinha na escola. Quando ela retornou, teria encontrado a Maitê pendurada nesse portão de alumínio. A gente tem até a imagem do portão. Ela teria tentado subir para abrir o portão e acabou ficando presa ali na grade dessa porta. Só que a delegada encontrou várias contradições nessa história. Doutora Isabel Diniz, o caso aconteceu numa comunidade dominada por traficantes aqui na Vila Aliança, né, doutora? Então, é muito difícil investigar um caso como esse. Boa noite. Boa noite. Com certeza é difícil investigar, pois a localidade de comunidade ela é dominada pelo tráfico, de difícil acesso à polícia,
mas nem por isso nós fomos impedidos de investigar para tutelar a vida das crianças nesse caso. Nós fomos procurados de manhã pela equipe médica da UPA, que achou suspeito uma criança que deu entrada já sem vida, com sinais de asfixia mecânica por objeto contundente, conduzida por uma mãe que aparentemente sequer se encontrava abalada pelo ocorrido. Dessa forma, nós nos deslocamos até a UPA, nós conduzimos a mãe, o pai, os familiares e passamos a investigar o caso a fim de dirimir como que aquele evento morte teria acontecido, pois a menina foi levada sem vida para a UPA. Nós passamos a aferir, então, que a mãe, de fato, confessadamente, deixou a menor de apenas 4 anos sozinha num ambiente totalmente impróprio e que a menor não estava sequer acostumada a ficar sozinha daquela forma naquele ambiente, pois suas 2 irmãs, uma de 6 e outra de 8 anos, haviam sido levadas pela mãe para o colégio e ela teria sido deixada sozinha, não se sabe totalmente por quanto tempo, durante a manhã, naquele imóvel, em que ela foi encontrada pela mãe já sem vida, com a cabeça entre as grades da porta, com 2 sulcos de asfixia no pescoço e já sem respirar e sem vida. A sua equipe achou de estranho aí. Parece que a mãe alegou que vive em extrema pobreza, mas a senhora encontrou algumas contradições. Nós encontramos diversas contradições. A primeira delas, que nos chamou muita atenção, é que a mãe dizia que realmente não tinha condições financeiras, porém que cuidava das filhas, que já havia levado as filhas para a UPA pelo menos 3 vezes, segundo ela, para cuidados médicos básicos, mas as médicas dessa UPA e da região afirmaram categoricamente que não tinha nenhum registro de atendimento médico daquelas crianças, sequer um cartão de vacina, que como a gente sabe é gratuito. As crianças não estavam vacinadas, não estavam cuidadas e realmente tinham sido um costume de um certo desleixo, uma certa omissão, e omissão de cuidado essa, que em relação a Maitê, infelizmente gerou a morte. Como é que estão agora as 2 irmãzinhas da Maitê, uma de 6 e outra de 8 anos? As 2 irmãs, elas foram encontradas, o Conselho Tutelar foi acionado, estão com outros familiares, elas estão sob uma investigação, sob um cuidado, não apenas da polícia, mas administrativo dos órgãos de controle das crianças, para averiguar se os maiores, os familiares que estão com elas, estão aptos a prover suas necessidades básicas. A senhora também pode ficar perguntando, e o pai, né? Como é que o pai se comportou ao longo dessa investigação? O pai é um auxiliar de pedreiro e ele ficou bastante abalado, até mais que a mãe mesmo, né, doutora? Com certeza, ele ficou surpreso, ele estava no trabalho, ele foi avisado muito tempo depois do óbito e ele nos informou que saiu para trabalhar muito cedo, que ele foi chamado pelo seu chefe para pegar o serviço antes da hora, que normalmente ele pega depois das 8, e era a primeira vez que ele deixava as crianças sozinhas com a mãe, e que ele ficou surpreso dela ter deixado, sobretudo, uma menina de apenas 4 anos sozinha, que é uma coisa que ele nunca fez, que ele sempre levou ao colégio, ao médico, e que ele não tinha ciência de que esse desleixo tinha acontecido. A mãe vai responder qual crime para a gente terminar? Nesse momento, ela está presa em flagrante pelo crime de maus tratos qualificado pelo resultado morte com causa de aumento de pena por se tratar de uma menina de apenas 4 anos de idade, tendo em vista que ela faltou com o seu dever de agir, ela assumiu o risco desse resultado ao deixar uma menina de apenas 4 anos sozinha em um imóvel impróprio e sem um adulto para isso. A doutora Isabel Diniz Gotino, não está descartada aí a possibilidade dessa criança ter sido assassinada. Gotino. Olha, e o que chama a atenção, a delegada, ela trabalha no Rio de Janeiro, amigo. Isso não é para amador, não. Ela fica surpresa com a reação da mãe, a indiferença. E aí, quantas pessoas em casa agora, quantos pais, quantas mães que perderam um filho, que não é a ordem natural da vida, e gostariam de ter o seu filho por perto e não tem? Essa mulher que vê a morte da filha, mas reage com indiferença. Se foi ela ou não, a investigação vai dizer. Mas já tem aí, pelo menos o abandono de incapaz, já tem, né, Guastelli? O mínimo que tem aí já é uma atitude que permite que a criança se envolva numa situação arriscada. Agora, a indiferença, morreu, vida que segue o jogo. O que é isso?
Até isso deixou a delegada ali chocada com a falta de reação, né? Com a falta de empatia ali daquela mulher, que é a mãe. É a banalização da vida, né? Infelizmente essa mãe não se mostrou a ser um pouco de remorso, nada, né? Pelo contrário, né? Criou alguma narrativa aí falsa, a delegada com a sua equipe tiveram a expertise de poder verificar e realmente aí os maus tratos, né? Com a consequência a morte dessa criança. Uma criança de 4 anos, né? Que tantas pessoas querem ter um filho, né? Que bonitinha ela ali, a fotinha dela. Olha só, que gracinha, menina. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Denis Queiroz, grande repórter, um dos grandes repórteres da televisão. Obrigado pela participação mais uma vez ao vivo com a gente. Vem, 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 que aqui a notícia não para. Eliane e Marcos são casados, estão bem, felizes. Nas redes sociais aparecem sempre, lado a lado. Dá uma olhada nas fotos. Só que Eliane fica sabendo de uma informação que muda o rumo do relacionamento do casal. A namorada do filho de Eliane revela que Marcos a assediou. E aí ela fica furiosa e sabe o que ela faz? Encomenda a morte do marido a criminosos locais. Marcos, então, é sequestrado, espancado, baleado e morto pelo Tribunal do Crime. Durante as investigações, um suspeito é preso. Agora a polícia conseguiu provas para prender Eliane pela morte do marido. Veja comigo. A foto mostra um casal aparentemente feliz, mas nem tudo é o que parece ser. Na imagem estão Eliane Pérez Saraiva e Marcos Aurélio Batista Santos. O corpo dele foi encontrado em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, com sinais de espancamento e marcas de tiros. Segundo a polícia, o homem foi sentenciado à morte pelo Tribunal do Tráfico. É costume nas regiões dominadas por essa facção. Eles gostam de fazer, às vezes, de justiça, sentenciam, matam, completamente contrário ao Estado, desafiando as leis e o próprio Estado. O avanço da investigação levou a um desfecho inesperado e surpreendente. Segundo a polícia, a namorada do enteado de Marcos Aurélio contou para a família ter sido assediada por ele. E partiu daí a motivação do crime. Enfurecida ao tomar conhecimento do suposto assédio, a mulher decidiu se vingar. E, segundo a investigação, planejou a morte do marido. Para isso, pediu ajuda a narcotraficantes. A gente pode dizer que ela basicamente entregou ele para os narcotraficantes e, inclusive, um deles foi preso, que seria o Renatinho Três Pontes, e alguns outros, né, que por conta do sigilo das investigações, para não atrapalhar as próximas diligências, a gente não vai citar nesse momento, mas basicamente ele foi pego, foi levado para esse tribunal, digamos assim, foi espancado e foi morto, tudo arquitetado pela própria companheira. Eliane foi surpreendida em casa pela polícia. Contra ela, os agentes cumpriram um mandado de prisão por homicídio. Na delegacia, a mulher não teria negado o envolvimento na morte do marido. Agora vai ser encaminhada ao sistema prisional do Estado. Ela agora vai aguardar o julgamento, ela está presa preventivamente e ficará à disposição da justiça. Olha, agora eu vou mostrar um jovem. Pode colocar a foto do Gabriel, um menino de 15 anos. Gabriel era o orgulho da família, menino estudioso. Já era considerado até um homem para os pais, por conta da responsabilidade. O Gabriel disse aos pais que queria comer algo diferente, algo gostoso, e saiu para ir à padaria perto de casa. Foi procurar alguma coisa gostosa para comer ali. Os pais de Gabriel falaram, beleza, vai lá. E o menino